Trigonometria. A palavra trigonometria vem do grego trigonon, que significa triângulo, mais metron, que significa medida. De modo simples, podemos dizer que a trigonometria é o ramo da matemática que estuda as razões entre as medidas de dois lados de um triângulo retângulo, tomando como referência os possíveis valores de um dos seus ângulos agudos. As aplicações da trigonometria remetem a diversos campos de conhecimentos, todas na engenharia, na astronomia e nas ciências naturais, especialmente na matemática, na física e na química. Para realizar a correção dos exercícios, vamos precisar das relações que aprendemos na videoaula anterior. Correção. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 40 metros e a altura relativa a ela 19,2 metros. Calcule a medida dos catetos. Começamos então retirando os dados do problema. Temos que a hipotenusa mede 40 metros e a altura 19,2 metros. Então, vamos lembrar da seguinte relação, que a hipotenusa ela é igual à soma projeções dos catetos. Então, M mais N é igual a A, mas A é igual a 40 metros. Então, M mais N é igual a 40. Vamos destacar o valor de M, passando N para o segundo membro da equação. Temos, então, que M é igual a 40 menos N. Como sabemos que H é igual a 19,2 metros, vamos então pegar uma fórmula que tenha H, M e N, que são as incógnitas que nós vamos descobrir. Portanto, H ao quadrado é igual a M vezes N. H é igual a 19,2. Como está ao quadrado, então 19,2 ao quadrado é igual. No lugar do M, nós vamos colocar o 40 menos N, multiplicado por N, porque H ao quadrado é igual a M vezes N. Fazendo os cálculos, temos então uma equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau, encontramos as duas incógnitas, ou seja, um valor para M e um valor para N. Agora, vamos determinar o valor do cateto B, utilizando a relação B ao quadrado igual a A vezes N. Resolvendo, temos que B igual a 24 centímetros. A segunda relação a ser usada é a do cateto C. C ao quadrado igual a A vezes N. Valor total, 32 centímetros. Vamos lembrar que para determinar a diagonal do quadrado, utilizamos a relação diagonal igual medida do lado vezes a raiz quadrada de 2. Este exercício é bastante simples, preste bem atenção. Determine a medida da diagonal de um quadrado com lados de medida 17 centímetros. Pegamos a fórmula D igual a L raiz de 2 e no lugar do L colocamos o 17 centímetros. Portanto, nós temos 17 vezes raiz quadrada de 2. Na calculadora, calcule quanto é a raiz quadrada de 2. Você vai encontrar o valor aproximado de 1,4. Multiplicamos por 17 e encontramos que a medida da diagonal de um quadrado é 23,8 centímetros. Vamos lembrar que para calcular a diagonal de um bloco retangular, usamos a relação D é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, sendo que A, B, C são as arestas do bloco retangular. E para calcular a diagonal de um bloco retangular cúbico,
Utilizamos a relação D é igual a medida do lado vezes a raiz quadrada de 3. Observe o paralelepípedo reto retângulo representado abaixo e calcule a medida dos segmentos EG e EC. Vamos calcular primeiro a medida de EC. Usaremos a fórmula diagonal igual raiz quadrada da soma das arestas, cada uma elevada ao quadrado. Calculando, temos que EC é igual a raiz quadrada de 10 metros. Vamos calcular agora a medida de EG usando o teorema de Pitágoras. Sabemos que a hipotenusa é igual a raiz de 10 ao quadrado, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Resolvemos e encontramos EG igual a 3 metros. Lembrando a fórmula para cálculo da altura de um triângulo qualquer, equilátero qualquer. Temos que a altura é igual à medida do lado dividido por 2 multiplicado pela raiz de 3. Determine a medida da altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 8 centímetros. Então, a altura vai ser igual à medida do lado, que é 8, dividido por 2, multiplicado pela raiz de 3. Pegue sua calculadora e calcule o valor da raiz de 3 aproximada. Multiplique por 4 e você vai encontrar 6,8 centímetros. Segunda questão. O perímetro de um triângulo equilátero é 12 centímetros. Determine a medida da altura deste triângulo. Sabemos que perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, vamos dividir 12 por 3. Claro, o triângulo tem 3 lados iguais, triângulo equilátero. Então, temos que a medida de cada lado é 4. Resolvendo, encontramos que a altura é igual a 3,4 centímetros. Agora vamos aprender sobre triângulo inscrito numa semicircunferência.